A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui e vamos continuar com o nosso estudo aqui no nosso livro de Zacarias. Hoje vamos ver o capítulo 9, que vai tratar sobre o juízo de Deus sobre várias nações que perseguiram Israel e fizeram muito mal para o povo de Deus. E vamos ver o que Deus vai falar por intermédio do profeta Zacarias sobre esse juízo que virá sobre as nações. Ali no primeiro versículo, inicia assim: peso da palavra do Senhor. Peso quer dizer assim, sobre a palavra, uma palavra pesada, era uma profecia que traria problemas para aquelas nações vizinhas ali de Israel, né? É um juízo que vinha sobre eles. E aí o profeta entrega essa mensagem para várias nações que oprimiram, zombaram, saquearam os tesouros de Israel e perseguiram muito aquele povo. E ele continua ali, depois, quando ele fala peso da palavra do Senhor, ele diz: os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade, em especial sobre todas as tribos de Israel. Nós sabemos que Israel foi o povo escolhido por Deus, através de Abraão, como nós conhecemos toda a palavra, mas também através de Abraão, da bênção que foi dada para ele e da sua descendência, o Senhor também abençoou todas as famílias da terra, onde isso tem nos incluído a todos nós, todas as nossas famílias, todos os povos desta terra. E ali o Senhor fala que devolveria a honra e a glória do lugar que se chamava pelo seu nome, e também da esperança da vinda do Messias para estabelecer o seu reino. Porque Zacarias, nós sabemos que é um profeta que tem as visões do final dos dias, assim como Daniel também, né? E agora ele vai falar o que viria adiante, o que Deus faria com aqueles povos. No versículo seguinte, ele vai falar sobre Asquelon, Gaza, Ecrom, Asdod e Gate, que eram as 5 cidades principais dos filisteus. E ficavam localizadas na planície costeira de Israel, ao sul de Jope. Essas nações agora, elas receberiam a justiça de Deus sobre elas. Zacarias profetizou que o maior de todos os temores ali dos filisteus aconteceria mediante o juízo do Senhor, que varreria a sua cidade do mapa. Eles eram muito importantes, né? Jamais eles poderiam imaginar que seriam derrotados, que seriam varridos do mapa, como disse ali, né? Mas a palavra de Deus foi dada e sabemos que a palavra de Deus se cumpre. Aquilo que Deus fala se cumpre. É por isso que nós estamos, cristãos da nossa época, do ano de 2024, convictos e aguardando a volta de Jesus, para muito pertinho, porque é a promessa do Senhor, e a promessa dele é cumprida sempre. E aqui nós vamos ver, no início deste capítulo, que Deus mostra o fim da impiedade das práticas idólatras dos filisteus. Eles muito mal fizeram para o povo de Israel, mas é que Deus está prometendo para eles que iria acabar com eles. Deus destruiria todas essas cidades
Madraque, Damasco, Amate, Sidom, Asquelon, Gaza, Ecrom, Asdod, Gat. Eu não coloquei todos os versículos aqui, tá? Ali do capítulo 1 até o versículo 6, capítulo 2 ao 6, mais certinho, fala sobre cada uma dessas cidades, o que eles fizeram e o juízo de Deus que viria sobre essas cidades. Da sua boca, lá no versículo 7, Deus fala: da sua boca tirarei a carne com sangue, e dos seus dentes as suas abominações. Então eles ficarão como um resto para o nosso Deus e serão chefes em Judá. Essa é uma promessa para os israelitas, que eles seriam purificados e os que se arrependessem ficariam como um restante para o nosso Deus. Eles passarão a fazer parte do seu povo e serão como chefes em Judá. Eles terão um papel de destaque. Isto vai acontecer lá no final dos tempos. É uma profecia lá para o final dos tempos, quando Jesus voltar na sua segunda volta com os santos, e Israel vai reconhecê-lo como o seu Messias e irá reinar nesta terra. Nós vamos então ver aqui o que o Senhor falou. No versículo 8, o Senhor, olha que promessa mais linda para o povo. Quando o Senhor diz: acampar-me-ei ao redor da minha casa. A minha casa era o templo do Senhor, que ficava ali em Jerusalém. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la. Vou me acampar ao redor de Jerusalém contra todas as forças militares que tentarem vir contra a minha casa, diz ele aqui, né? Para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre a minha casa nenhum opressor. Deus está dizendo: agora eu vou cuidar do meu povo, porque agora vejo isso com meus olhos. Deus retornará ao templo, à sua casa, como um guerreiro vitorioso, e ali montará guarda contra todo aquele que tentar entrar no território de Judá. Uma promessa dada por Deus para o povo de Israel. E a promessa era que não passará mais, que o povo de Israel não passaria mais pela derrota, será plenamente cumprida lá no milênio, quando Jesus voltar em glória. Então, essa promessa até hoje não foi cumprida totalmente, porque o povo de Israel até hoje tem sofrido. Agora já estão na sua terra desde 1948, mas ainda não se cumpriu que todos os seus inimigos serão derrotados. Mas um dia acontecerá isto. Não importa o tempo, o que importa é que a palavra de Deus é fiel e verdadeira e todas as suas promessas se cumprem. Do versículo 9 ao 17, Zacarias vai falar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, o Messias, que era este Messias que era para o povo reconhecer. Então, ali nos fala, podemos ler depois, né? A entrada dele quando o povo, e realmente isso aconteceu, não ali na época que Jeremias escreveu, mas sabemos que quando Jesus começou seu ministério, no final do terceiro ano, ele entrou vitorioso
em Jerusalém, uma multidão incontável o seguia. E essa multidão o conclamava como o Messias. Estavam cientes disso. E ali em Mateus, no capítulo 21, nós conhecemos a palavra de Deus quando fala sobre a entrada triunfal do Messias em Jerusalém, montado em um jumentinho. Mas, assim como eles fizeram aquela grande festa para a entrada de Jesus em Jerusalém, como rei dos judeus, dali a poucos dias, naquela mesma semana, eles estavam crucificando Jesus. Muitos gritando: crucificam, crucificam. O povo é muito levado por ordens dos outros homens. Então começaram a gritar: crucificam, e o povo começou a gritar. Sabemos que nem todos realmente, mas foi dessa maneira que aconteceu, que Zacarias tinha previsto o que aconteceria quando Jesus viesse a primeira vez neste mundo, como o Messias tão esperado, só que o povo não entendeu. No versículo seguinte, o versículo 9, nos diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. O, olha o privilégio que Zacarias estava tendo de ver isto, ter essa visão da entrada de Jesus em Jerusalém. E Jesus viria humilde, diz assim, montado em um jumentinho. Não veio, não entrou com coroas, com guardas, coisas assim, mas entrou humilde, porque os judeus pensavam e estavam aguardando um Messias que os libertasse das, das mãos dos romanos, que viesse como um novo rei e vencesse os romanos. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para nos dar a vitória sobre o pecado. E ele, quando foi crucificado, ele levou sobre si todos os nossos pecados. E nós podemos entender que ele é o nosso Messias, tão esperado. Israel ainda não entendeu. Poucos israelitas têm entendido essa profecia, eles ainda estão aguardando o Messias. Mas glorificado seja o nome do Senhor por aqueles que já entenderam. Então, a profecia aponta para um Cristo humilde e que ele viria não fazer guerra, mas ele viria trazer paz às nações, porque todo aquele que aceita Jesus, ele tem paz no seu coração. A gente tem visto tantos testemunhos de irmãos perseguidos em tantos países, na Coreia do Norte, no Afeganistão, tantos e outros, né? Porque nós sabemos que no mundo tem mais de 200 países e mais de 100 países é proibido pregar a palavra de Deus. Os cristãos são perseguidos, mas muitos dão testemunhos que, apesar da perseguição que eles passam, eles têm uma paz muito grande no seu coração. Isto é maravilhoso. E isto é a paz que o Senhor nos deu. Então, o Senhor continua: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Conhecemos pela história antiga que os carros, né, os cavalos,
eram os arcos, né? Eram instrumentos de guerra. Mas o Senhor diz que não haveria mais necessidade disso. Então ele iria destruir os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Efraim, quando é falado na palavra de Deus, está falando sobre as 10 tribos do norte de Israel. E Judá e Jerusalém são as 2 tribos que ficaram ao sul. Então, nenhuma tribo mais precisará de armas, de nada, porque o Senhor mesmo destruirá aqueles povos que vieram contra Israel. E ele diz no versículo 10: ele anunciará paz às nações. Vejam que toda essa profecia é para o final dos tempos. Jesus veio para anunciar a paz às nações, mas como ele foi rejeitado, não entenderam quem ele era, não é? Esta paz total acontecerá quando ele voltar com o seu povo em glória. O seu domínio ainda diz assim, ó, ele vai anunciar a paz para todas as nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e do Eufrates até os confins da terra. Ou seja, no milênio, Jesus reinará sobre este mundo inteiro. Já os irmãos conseguem imaginar uma coisa dessa? Todo esse nosso mundo que está um caos, que há tanta tristeza, tanta roubalheira, tantas coisas terríveis que acontecem, nada mais disso terá. Serão 1000 anos de paz, onde Jesus estará reinando lá de Jerusalém e reinará pelo mundo inteiro. Deus anuncia que os inimigos seriam destruídos e que a paz mundial seria estabelecida. E nós estamos realmente aguardando isso, aguardando o arrebatamento para depois voltarmos com o Senhor e adentrarmos a este tempo do milênio. No versículo 12, está escrito assim: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Os exilados que ainda se estavam lá na Babilônia deveriam voltar à fortaleza, ou seja, voltar a Jerusalém. Muitos não voltaram, porque já depois de 70 anos já estavam com as suas vidas estabilizadas lá na Babilônia, já tinham seus negócios e acharam que era difícil voltar para Jerusalém, ter que reconstruir toda a cidade, o templo, os muros, e ficaram por lá mesmo. Mas muitos voltaram e colocaram a mão no trabalho para que essa reconstrução acontecesse. Mas o desejo de Deus era que todos voltassem. E eles deveriam voltar à fortaleza, pois aquela cidade seria uma bênção entre as nações. Desde que Deus chamou Abraão, ele chamou para que este povo que ele escolheu fosse bênção para todas as nações, porque Deus disse para Abraão: e em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Só que, infelizmente, isso não foi realizado pelo povo de Israel, porque em vez deles serem uma bênção, serem diferentes, separados das demais nações, eles seguiram as nações, coisas que não deveriam de ter feito. Infelizmente, tantas coisas têm acontecido com este povo, mas tem as bênçãos programadas para eles que um dia virão, né?
Aí no versículo 13 ele diz: Porque entesei Judá como meu arco de guerra, e fiz de Efraim a minha flecha. Olha só, Deus usa, aqui a promessa diz que Deus vai usar o seu próprio povo como uma arma de guerra. Nas mãos de Deus, o próprio povo vai se tornar assim. O profeta compara Judá e Efraim a um arco e uma flecha que seriam usados pelo Senhor. Graças ao bom Deus, né? E no versículo 14 nos fala: O Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como um relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Deus será visto sobre os filhos de Sião e fará soar a sua trombeta. Ninguém ficará sem ouvir falar na paz que ali repousará. Isto aqui está confirmando essa promessa para o final dos tempos. Quando Jesus voltar com os seus santos, no final da grande tribulação, todas as nações que estiverem ali guerreando contra Israel, elas, todos aqueles homens serão mortos com o sopro da sua boca. O poder que o Senhor tem. Vocês lembram que quando, lá em Gênesis 1, quando todas as coisas foram feitas só pela palavra do Senhor. Haja luz, e houve luz. Haja plantas, haja separação entre a terra e o céu, entre água, haja animais, tudo foi só a palavra do Senhor. E aqui só a palavra do Senhor vai exterminar todos aqueles exércitos que estarão ali rodeando Jerusalém no final da grande tribulação para exterminar com aquele povo, mas ninguém poderá exterminar com aquele povo, porque aquele povo é o povo escolhido, amado de Deus. O Senhor será visto por todos nesse dia. E até Israel, como nós conhecemos, que não reconheceu Jesus como Messias, naquele dia vai olhar para cima, porque haverá um grande barulho no céu. Quando Jesus vier nos arrebatar, não haverá barulho para ninguém. Ele virá com som de trombeta, tudo mais, com seus anjos, mas só quem ouvirá é aquele que estiverem com seus ouvidos afinados com a voz do Senhor. Esses vão ouvir e serão arrebatados. Até os mortos em Cristo ouvirão e serão ressuscitados primeiro, e logo após nós iremos com eles. Mas no final da grande tribulação, todo olho o verá, todos ouvirão o som da trombeta chegando. Deus será visto sobre os filhos de Sião, porque ele vai vir lá em Jerusalém e fará soar a sua trombeta. Ninguém ficará sem ouvir falar agora na paz que Jesus irá colocar, fazer neste mundo. Será algo inacreditável, indescritível. Como que o mundo inteiro poderá ter paz? No versículo 15, nos diz: O Senhor dos exércitos protegerá. Protegerá quem? Protegerá o povo de Israel. Neste dia, o Senhor o salvará. Eles devorarão os inimigos e os pisarão. Também beberão o sangue deles como vinho. Encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar, porque haverá muitos mortos, muitos mortos. Mas o povo de Israel, ele estará salvo. Aqueles que restarem, porque durante a grande tribulação será algo terrível, terrível o que este povo vai passar, porque diz a palavra de Deus
que nunca houve uma tribulação tão terrível, e será um tempo de angústia, como diz a palavra de Deus. Então, o povo de Deus, ele vai comemorar a sua vitória sobre as nações. Não foram eles que venceram, foi Deus que venceu por eles. Não somos nós que vencemos nada, é Deus que vence por nós. É Deus que mandou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e agora nós somos mais que vencedores. Glória a Deus! É uma maravilha pertencer ao Senhor. Então, como na sua primeira vinda, o seu segundo advento, a sua segunda vinda, é uma certeza absoluta. Havia a promessa de que ele nasceria em Belém de Judá, e a promessa se cumpriu. Há uma promessa de que ele voltará para buscar os seus, que é o arrebatamento, e está bem pertinho para se cumprir. E a outra promessa de que depois de 7 anos da grande tribulação, ele voltará com os seus para salvar Israel. E vai se cumprir, porque todas as suas promessas se cumprem. E lá em Apocalipse 1:7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, todo, o mundo inteiro verá o Senhor voltando em glória. O Senhor, no versículo 16 e 17, diz: o Senhor, seu Deus, naquele dia o salvará. Salvará Israel. Porque essa profecia está sendo dada, essas palavras estão sendo dadas para Israel. Né? Naquele dia o salvará como o rebanho do seu povo, porque eles, o povo de Israel, são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele, pois quão grande é a sua bondade. Não tem explicação a sua bondade. E quão grande é a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas, as jovens. Então, irmão, a promessa gloriosa que nesse capítulo 9 de Zacarias foi dada para o povo de Israel, daquilo que iria acontecer no final dos tempos e as bênçãos que estavam sendo guardadas para dar para esse povo. Seu povo salvo será como joias brilhantes. Aí, nesse aqui, é para o povo de Israel, mas nós podemos nos colocar também nessa promessa, porque nós somos joias preciosas também. Fazemos parte desse edifício que Cristo é a pedra angular e nós somos as pedras deste projeto tão lindo de salvação. É como o estandarte de sua nação. A abundância de trigo e mosto aponta para a prosperidade e a bênção nos dias nos dias futuros, nos dias quando tudo isto acontecer. Haverá uma fartura de tudo, porque imagina, Jesus é que vai estar reinando. Ele que vai governar todo este mundo, não haverá mais roubo, não haverá mais corrupção, e nós estaremos reinando com Cristo. Já imaginaram uma coisa dessa? A abundância que haverá nessa terra, a paz que haverá nesta terra, glória a Jesus. E aí o Senhor diz lá no Apocalipse 22:20, certamente cedo venho. Amém. E o que nós dizemos? Ora, vem, Senhor Jesus.
Estou te aguardando, meu Senhor Jesus. Eu não vejo hora de estar contigo, meu Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, queridos. Que Deus abençoe que cada um possamos estar prontos, aguardando a volta de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.